Alô, bom dia, estamos de volta neste domingo, 14 de abril de 2024, sejam todos bem-vindos. E quero começar logo mandando um super abracito para o meu querido amigo Ale Machado, do canal Ale Machado Oficial. Ele estava fazendo uma live ontem durante o ataque do Irã a Israel e me convidou, mas eu já tinha pendurado a chuteira, estava realmente bastante cansado e tive de recusar o convite. Uma pena, mas fica aqui então o meu agradecimento ao Ale Machado e também a minha dica para os amigos que não conhecem o canal do Ale Machado Oficial, que fala sobre tudo o que eu falo aqui em termos de geopolítica com a clave profética, da linha profética mariana. O canal Ale Machado, então, é como um complemento, visando, claro, a linha espiritual de tudo que está acontecendo no mundo. Vale muito a pena quem não conhece o canal, que conheça Ale Machado Oficial. Bem, meus amigos, o que nós vimos ontem? Um ataque sem precedentes do Irã a Israel. Sim, foi um ataque sem precedentes. Isso porque os números divulgados por Israel indicam que o Irã lançou pelo menos aí 300 drones contra Israel, mas também centenas de mísseis balísticos, sem falar, claro, nos foguetes disparados pelo Hezbollah. Mas o Irã contou também com a colaboração do Iêmen, dos Houthis do Iêmen e de grupos paramilitares a seu favor no Iraque. Foi um ataque realmente muito pesado. Por outro lado, foi uma defesa sem precedentes, porque Israel informa que apenas 1%, talvez nem isso, das pretensões iraquianas de atingir o país dos hebreus teve sucesso. Ou seja, Israel conseguiu defender-se de 99% de tudo que lhe foi jogado ontem. Pois é. Bem, então, se foi um ataque sem precedentes, foi também uma defesa sem precedentes. Agora, em relação ao ataque, é bom lembrar o seguinte: o Irã despejou uma quantidade de mísseis e drones e foguetes capazes de destruir muitos países pelo mundo. Imaginemos nós aqui, teríamos capacidade de nos defender de 200 drones e centenas de mísseis balísticos, além de alguns foguetes disparados próximos às nossas fronteiras? Imaginem o nosso eixo principal, Rio-São Paulo. São Paulo ou Rio teriam capacidade de se defender deste poderoso ataque? Imaginem o Rio de Janeiro com a usina nuclear de Angra sofrendo um ataque pesadíssimo. Ou então a via de ligação Rio-São Paulo, que poderia ser danificada por muitos anos, paralisando o Brasil por muito tempo, já imaginaram? É uma comparação interessante, porque aquilo que poderia destruir muitos países, inclusive todos os outros aqui da América do Sul, não teve o menor efeito sobre Israel. Foi um ataque tão pesado que alguns analistas hoje imaginam que nem mesmo todos os países europeus poderiam se defender desse ataque. É claro, a Europa conta com a proteção, com o guarda-chuva da OTAN, mas se não fosse isso, quais países se defenderiam com tanta competência quanto Israel, ou como Israel se defendeu? Foi, sim, meus amigos, um ataque sem precedentes. O Irã, por conta disso, julgava certamente que sim, que Israel seria fortemente atingida. Mas Israel contou com a colaboração, primeiro, do seu sistema quase que impecável de defesa antiaérea, com os seus jatos poderosíssimos, mas também contou e muito com a colaboração dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França e da Jordânia, seu vizinho. Serviços de inteligência da Jordânia e da França e também do Reino Unido informaram com muita antecedência e precisão todos os planos do Irã. Israel teve então um bom tempo
para pensar no assunto e se defender de forma eficiente. Bem, foi uma defesa, então, espetacular. Mas a preocupação agora é como Israel se defenderá. E aí, meus amigos, acreditem, começa outra guerra. A guerra de Israel contra a decisão de Biden de não retaliação. Pois é, ontem, informou o New York Post, Israel estava prontinha para enviar os seus poderosos caças F-35 para bombardearem o Irã. E aí, num telefonema desesperado de Biden a Netanyahu, tudo ficou adiado. Biden não autorizou que Israel atacasse o Irã ou contra-atacasse numa resposta pesada, porque, segundo Biden, isso colocaria todo o Oriente Médio numa situação muito instável. A coisa poderia escalar de modo inimaginável. Então, o que fez Biden? Convocou uma reunião de emergência do G7 para discutir como Israel se defenderá. E a ideia de Biden é que Israel defenda-se apenas no campo diplomático, para não fazer com que a região vire um barril de pólvoras. Então, Biden pressionará, mas eu penso que nem é preciso pressionar muito, Reino Unido, Alemanha, França e Canadá a fazerem com que Israel desista. Deixe disso. Vamos só nos defender, ok? Daí porque ecoam desconfortavelmente as palavras de Donald Trump. Que palhaçada é essa? Pois é. Bem, Israel certamente não aceitará de boa essa rédea curta do G7 sobre as suas decisões, porque precisa, segundo muitos especialistas na política israelense, mandar um forte recado àqueles que querem riscar Israel do mapa. Bem, você pode dizer o seguinte: Israel deve ficar quietinha assim porque, afinal de contas, foi lá na Síria no dia 1º de abril e destruiu uma embaixada iraniana e matou vários oficiais da Guarda Revolucionária do Irã. Então ontem recebeu o que merecia. Ponto. Acontece que, se formos atrás aí puxar esta linha, este fio de Ariadne, vamos chegar ao ano de 1980, que foi quando tudo começou, através do Irã. Naquele ano, depois da Revolução Islâmica na antiga Pérsia, o Irã começou a mandar este recado para o mundo: nós riscaremos Israel do mapa. O Ayatollah Khomeini foi quem começou essas ameaças. Israel poderia esperar, porque o novo Irã, o Irã islâmico, tinha uma missão: riscar Israel do mapa. Mais recentemente, Ahmadinejad, um presidente iraniano, fez esse mesmo discurso, dizendo que sim, Israel mais cedo ou mais tarde seria riscado do mapa. Como conviver com alguém que nos ameaça de extinção? Esse é o grande problema em relação ao Irã dos ayatollahs. Então a história assim começou em 1980, uma provocação que nunca mais parou, e lá se vão muitos anos. Pois bem, agora o Irã finalmente mostrou ao que veio. Ele colocou-se diretamente numa guerra que terá, sim, segundo analistas, que pagar o preço. Daí porque há muita pressão hoje dentro do governo israelense, do Knesset, para que Israel resolva a parada definitivamente. Então o impasse em que entraremos agora é esse: Israel conseguirá se defender? Sim, porque na defesa, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Canadá ajudarão Israel, mas também alguns países árabes, como foi o caso ontem da Jordânia, e de quebra até o Egito. E até mesmo a Arábia Saudita, todos esses países ajudarão Israel a se defender.
como dando um salvo-conduto. Vocês têm direito, sim, à defesa. Porém, a questão é, terá direito ao ataque? Israel terá esse direito de eliminar os inimigos que desejam a sua eliminação? Não, certamente não terá sinal verde para isso. Mas Israel é um país independente até onde se sabe. Aliás, não só independente, é a única democracia do Oriente Médio. E por falar em democracia do Oriente Médio, aqueles que querem salvar a democracia nos Estados Unidos, a esquerda, não gosta de Israel, prefere o Irã, que não é uma democracia. Mas enfim, isso é outra história. O fato é que sim, o Irã tem muitos aliados no Ocidente, gente que não gosta da democracia de Israel, mas quer salvar a democracia. Bem, isso também chama a atenção. Muitos países ocidentais deram apoio a Israel. Uma matéria do Times of Israel diz que numerosos países ocidentais condenaram o ataque sem precedentes de drones e mísseis do Irã a Israel e expressaram forte apoio a Israel após o bombardeamento aéreo de Teherã ontem. Os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Alemanha, a Dinamarca, a Noruega, a República Tcheca, a Argentina e o Paraguai condenaram o ataque do Irã, tal como o fazem o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell. Vários países vão ainda mais longe, expressando solidariedade para com Israel ou declarando o seu compromisso com a sua segurança. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, repetem a sua mensagem de que o compromisso da América com a segurança de Israel contra o Irã é firme, enquanto o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que o Reino Unido continuará defendendo a segurança de Israel. Até o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, diz que o Canadá condena inequivocamente os ataques aéreos do Irã contra Israel, acrescentando: apoiamos o direito de Israel de defender a si mesmo e o seu povo desses ataques. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha também expressou solidariedade com Israel, tal como o presidente argentino Javier Milei, cujo gabinete disse que expressa sua solidariedade e compromisso inabaláveis com o Estado de Israel. Mas aí tem a turma um pouco mais à esquerda, que ficou um tanto quanto em cima do muro, como, por exemplo, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China. Ele afirmou apenas que a China expressa profunda preocupação com a atual escalada e apela às partes relevantes para se absterem de novas escaladas. Deixa disso Israel, enfim. O ministro de Negócios Estrangeiros do Chile, também em cima do muro, disse que o país condena o uso da força, mas não condena explicitamente o Irã, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros do México expressa profunda preocupação com o ataque do Irã, mas também não condena diretamente Teherã. E a Espanha, claro, também em cima do muro, porque é mais à esquerda, vocês sabem. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, diz apenas que o governo espanhol está acompanhando os acontecimentos no Oriente Médio com a mais profunda preocupação e afirma que as suas embaixadas permanecerão abertas para apoiar os espanhóis na região. E aqui, claro, fica uma lacuna. Parece que está faltando um ator importante, ou deveria ser, nesse momento, aquele que muita gente já chamou de anão diplomático. Muita gente lá em Israel, aliás. Pois é, parece que até o momento eu não encontrei nenhuma palavra de solidariedade a Israel por parte do governo brasileiro. O que talvez não seja surpresa para ninguém. Pois é. Bem, então, para terminar, é isso. Agora começa a guerra dos bastidores
Israel procurará sim se defender e mandar um forte recado ao Irã. Mas a turma do deixa disso já está bem preparada para dissuadir Israel. Ficará por isso mesmo? Eis a questão. Bem, eu volto ainda sobre esse tema provavelmente hoje, porque, acreditem, ele está só começando. E para terminar, então, fica aqui, né, essa reflexão. Teríamos nós a capacidade de nos defender de 300 drones, centenas de mísseis balísticos e um monte de foguetes? É uma boa questão, não é? Até depois, se Deus quiser.